Você provavelmente já ouviu falar ou leu sobre o efeito estufa por aí, mas eu duvido que você tenha estudado a fundo a ponto de conhecer seus reais impactos no nosso dia a dia e as suas causas mais profundas. Então, se você ficou curioso e quer aprender um pouco mais sobre isso, seja muitíssimo bem-vindo ao Papo de Fim de Aula. O efeito estufa é o processo pelo qual a radiação emitida por uma estrela, como por exemplo o nosso Sol, chega na forma de raio ultravioleta e é aprisionado pela atmosfera de um planeta, como no caso a Terra, e assim é transformada em calor na forma de raios infravermelhos. Caso você queira entender um pouco melhor o comportamento do nosso Sol, clica aqui no card que a gente tem um vídeo explicando isso. Já os elementos responsáveis por aprisionar esse calor são os famigerados gases do efeito estufa, como o CO2, dióxido de carbono, e o CH4, metano. Agora, uma coisa que precisa ficar clara é que o efeito estufa é um fator natural e é algo que permite a vida no nosso planeta. Sem a sua presença, ele seria como o Mercúrio, porque não teria como reter o calor do Sol e as temperaturas seriam muito variáveis. Até aqui, eu acho importante salientar a diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global, que pode nos escapar de vez em quando. Basicamente, o efeito estufa é um processo natural do nosso planeta, e é algo que precisa acontecer, porque a temperatura média global afeta o ecossistema e a maneira como os seres vivos interagem uns com os outros e com o ambiente. Enquanto isso, o aquecimento global é um aumento na temperatura média do planeta, que vem por conta de um excesso de efeito estufa causado pela ação humana. A principal causa desse aquecimento é o aumento excessivo de gases de estufa na nossa atmosfera. Hoje, nós temos mais de 400 partes por milhão de gás carbônico no ar, o que é um salto enorme que aconteceu nos últimos 2 séculos, e isso só pode ser explicado pela intervenção humana. Mas o gás carbônico não é o único gás do efeito estufa. Também temos o metano, o óxido nitroso e os halogenados que também fazem parte dessa brincadeira. Essa tabela mostra em detalhes a composição de cada um deles na nossa atmosfera. O dióxido de carbono vem do uso dos combustíveis fósseis, que são aqueles formados naturalmente pela decomposição de organismos mortos soterrados, como o petróleo, o carvão e o gás natural. O metano vem da produção e do consumo de energia, da agricultura, dos aterros sanitários e das águas residuais. Já o óxido nitroso vem do uso de fertilizantes e da queima de biomassa e combustíveis fósseis. Para finalizar, os halogenados são oriundos da indústria, da refrigeração, aerosóis e muitas outras fontes. Continuando com a nossa análise, a gente pode dividir essa emissão entre os setores que mais contribuem para a liberação desses gases, como você pode ver no gráfico na tela. O setor de energia inclui o que é liberado na indústria, principalmente na de ferro e aço, o que é liberado no transporte, com destaque para o transporte rodoviário, o que é liberado pela energia usada em construções, principalmente as residenciais, e muitas outras fontes. Quanto ao setor de agricultura e semelhantes, ele conta principalmente com tudo que é liberado pela pecuária, através dos animais ruminantes, em um processo conhecido como fermentação entérica. Essa fermentação ocorre no sistema digestivo do animal e termina por produzir metano. Outra atividade de destaque desse setor é a liberação de óxido nitroso pela aplicação de fertilizantes no solo. A emissão do setor industrial vem basicamente da produção de clinker, que é usado para fazer cimento, e também dos químicos e petroquímicos. E para finalizar, a parte dos aterros sanitários também inclui águas residuais, que basicamente é a somatória da grande liberação de gases em decomposição da matéria orgânica que se encontra nesses lugares. Esse aumento da temperatura média no planeta está se mostrando algo extremamente assustador, capaz de intensificar problemas naturais e aumentar o nível dos mares. Hoje, a temperatura da Terra já subiu 1,2 graus Celsius desde o início da era industrial em 1750. E os efeitos são muito claros para você que está assistindo esse vídeo agora em agosto de 2021. A meta para o Acordo de Paris é de segurar o aumento para 1,5 graus Celsius. E, nesse mesmo cenário, ainda existem projeções de que 6% dos insetos, 8% das plantas e 4% dos vertebrados vão perder metade da sua amplitude geográfica. Além disso, também podemos contar com riscos maiores de problemas para comunidades do Ártico, regiões áridas e estados insulares. Tá legal, mas o que a gente pode fazer para tentar melhorar essa situação? Nós devemos mudar os nossos hábitos atuais e buscar alternativas, como fontes de energias renováveis ou outros processos agrícolas. Esse papo de fim de aula, na verdade, foi o começo de uma nova série de ISD aqui no canal, que nada mais é do que um caminho que pode nos ajudar a desviar desse futuro catastrófico. Então eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal para poder acompanhar a continuação desse vídeo, que vai vir em um novo formato. Agora eu vou lá que esse é aquele seu tio que fala que isso aqui não existe, tá bom? Te vejo no próximo vídeo de ISD.